Atenção, TV Viçosa, tudo ok? Em nome do povo de Viçosa e suplicando a proteção de Deus, havendo número regimental, dou por abertos os trabalhos desta reunião. Está em discussão e votação a ata da 21ª reunião ordinária, Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Ata da 21ª reunião, aprovada. Senhor secretário, boa noite. Boa noite. Pedi ao senhor para fazer a leitura das correspondências recebidas. Boa noite, senhora presidenta. Temos as seguintes correspondências. Do senhor presidente Luiz Eduardo Figueiredo Salgado, convocação para reunião extraordinária. O presidente da Câmara Municipal, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o artigo 175, inciso 1 do Regimento Interno, convoca reunião extraordinária para o dia 9 de julho, após o término da 22ª reunião ordinária, para discussão e votação das seguintes matérias. A. Projeto de Lei 029/2014, do senhor Prefeito Municipal, que altera a Lei 2.202/2011, Transporte Escolar, e dá outras providências. B. Projeto de Lei 030/2014, do Prefeito Municipal, altera a Lei 2.208/2011, Transporte Escolar, e dá outras providências. Viçosa, 8 de julho de 2014. Assina o vereador presidente Luiz Eduardo Figueiredo Salgado. Da Prefeitura Municipal de Viçosa, um ofício de número 520/2014 da Secretaria Municipal de Educação. Prezado senhor, vimos por meio deste convocar a Comissão de Educação para uma reunião no dia 16/7/2014, às 14 horas, na Secretaria Municipal de Educação, para tratarmos de assuntos referentes à organização e escolha da Comissão de Cadastro Escolar 2015. Desde já, agradecemos sua presença, que será indispensável num momento tão importante para a educação. Atenciosamente, Gláucia Coutinho Ramos D'Antonino, secretária municipal de Educação. Também recebemos uma carta aqui do Sinfup, Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Viçosa. Viçosa, 7 de julho de 2014. Ao excelentíssimo presidente da Câmara Municipal de Viçosa, Luiz Eduardo Figueiredo Salgado, e demais vereadores. O Sinfup, Sindicato dos Servidores Municipais de Viçosa, através de seu presidente, Cirilo Iria Pereira, vem agradecer aos vereadores dessa casa pelo apoio que nos foi dado durante os movimentos de buscas de direitos trabalhistas dos servidores municipais. Na oportunidade, informamos a essa casa que a utilização da tribuna livre em nome do Sinfup somente poderá ser utilizada com autorização prévia e por escrito. Sem mais para o momento, agradecemos atenciosamente. Assina aqui alguém pela diretoria do Sinfup. Obrigado, senhor secretário, que fará agora a leitura das proposições avulsas. Indicação de número 194/2014, do vereador Lidson Lenner. Ele requer que seja solicitado ao senhor prefeito que interceda junto à Secretaria Municipal de Educação e ou Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento informações sobre a redução do valor dos contratos com produtores rurais do município para aquisição de hortifruti granjeiros para a merenda das escolas do município, através do Programa Nacional de Alimentação Escolar, PNAE, no segundo semestre de 2014. Vereador Lidson Lenner. Indicação de número 195, não? Não, tá. 197. Também do vereador Lidson Lenner. Requer ser solicitado ao senhor prefeito que interceda junto à Secretaria Municipal de Educação
para que proceda a troca do padrão de energia elétrica da Escola Municipal Santo Antônio, na comunidade rural do Pau de Cedro, tendo em vista que o mesmo se encontra em estado precário, conforme fotos em anexo. Estando instalado abaixo da altura recomendada pela CEMIG e com a fiação do padrão até a escola, está baixa, podendo oferecer risco de descarga elétrica em alunos e professores. Vereador Lidson Lehner. E as fotos aqui da situação em anexo. Indicação de número 198, do vereador Marcos Nunes. Ele requer seja solicitado ao seu prefeito que encaminhe a essa casa cópia dos decretos de abertura de crédito especial e suplementares, conforme previsto na Lei 2101/2010. Indicação de número 199, do vereador Edelmino Ronivon da Silva. Ele requer que seja solicitado ao seu prefeito que interceda junto ao órgão competente para que encaminhe a essa casa a lista das ruas que receberão pavimentação asfáltica ou reforço de pavimento, de acordo com o edital de concorrência pública 005/2014. Requerimento número 043/2014, do senhor vereador Luiz Eduardo Figueiredo Salgado. Ele requer, na forma regimental, seja prestada homenagem ao jornal O Popular, que completará 10 anos de fundação em data a ser marcada. Representação 015/2014, do vereador Lidson Lehner. Excelentíssimo senhor Norberto Cruz de Melo, coordenador regional do Departamento de Estrada e Rodagem de Minas Gerais, Ponte Nova. O vereador que essa subscreve com a aprovação do plenário vem respeitosamente solicitar o reforço da fiscalização da presença de animais nas estradas, sob jurisdição da Coordenadoria Regional de Ponte Nova. Sugere-se que sejam tomadas medidas preventivas, tais como atuação junto aos proprietários desses ou criação de barreiras que impeçam ou, ao menos, dificultem o tráfego dos animais no asfalto. Ressalta-se o aumento de acidentes graves decorrentes dessa problemática, inclusive com vítimas fatais. E o correspondente dever do DR Minas Gerais em manter as condições de operação com segurança e conforto das estradas de rodagem sob a jurisdição e responsabilidade, conforme artigo 3º, inciso 3, do decreto 45.785/2011. Assim sendo, requer que sejam adotadas as medidas fiscalizatórias suficientes para prevenir novas tragédias. Vereador Lidson Lehner. Vamos então, senhor secretário, para a leitura dos pareceres aos projetos. Projeto de Lei 019/2014 dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária para 2015 e da outras providências. Autoria do senhor Prefeito Municipal. Senhora Presidenta, irei passar aqui as comissões que aprovam a vinda desse projeto para ser discutido nesse plenário. Então, as comissões de Constituição, Justiça e Redação e Finanças e Orçamento. Temos também o projeto de lei 029/2014, que altera a lei 2202/2011 e dá outras providências. Também como autor, o senhor Prefeito Municipal Celito Francisco Sari. Com aprovação das comissões de Constituição, Justiça e Redação, Educação, Ciência e Tecnologia. Projeto de Lei 030/2014 dispõe sobre a execução e contratação dos serviços de transporte escolar no município de Viçosa. Altera a Lei nº 2208/2011 e dá outras providências. Também de autoria do seu prefeito municipal, com aprovação das comissões de Finanças e Orçamento, Educação, Ciência e Tecnologia, Constituição, Justiça
e Redação, senhora presidente. Obrigada, senhor secretário, vereador Lidson Lehner, que fez as leituras no início da nossa reunião. Hoje, nós não temos inscritos para o uso da tribuna livre, e vamos, então, passar para a nossa convidada, né? A Câmara Municipal de Viçosa, no dia 2, fez uma visita... Fizemos uma visita ao Centev e achamos importante que, né, também as pessoas que são responsáveis pelo Centev que pudessem vir aqui também para dar publicidade, para falar do trabalho. Então, queríamos convidar... Queremos convidar para compor a mesa, diretora, o vice-reitor da Universidade Federal de Viçosa, professor Demétrios, e também a professora Adriana Ferreira de Faria, que é a diretora executiva do Centev, que fará a divulgação do Parque Tecnológico. O professor Demétrios, além de ser o vice-reitor da UFV, também faz parte, né, do Conselho do Centev. Então, vamos dar o início. Quero passar ao senhor professor Demétrios a palavra para dar início aos nossos trabalhos. Boa noite a todos e todas presentes nessa sessão. Gostaria de agradecer a presidente dessa sessão, a vereadora Marilange, a todos os outros vereadores aqui presentes. É um prazer poder retornar a essa casa. Nós tivemos a grata satisfação de receber alguns de vocês na semana passada no Centro Tecnológico de Desenvolvimento Regional de Viçosa, exatamente para abrir as portas do nosso centro para toda a comunidade viçosense. Nós precisamos muito do apoio de todos vocês. Precisamos mostrar o potencial que nós temos, inclusive, para modificar a realidade socioeconômica não só de Viçosa, mas como de toda a região. E eu gostaria de, antes de passar a palavra para a professora Adriana, gostaria de, inicialmente, fazer um agradecimento muito especial a essa casa. Viçosa, hoje, ela tem posição de destaque em termos de inovação tecnológica no estado de Minas Gerais, exatamente porque essa casa aprovou a Lei Municipal de Incentivo à Inovação. Minas tem 853 municípios, mas são pouquíssimos municípios que têm Lei Municipal de Incentivo à Inovação. Então, hoje nós temos uma lei que incentiva empresas de base tecnológica a se instalarem no nosso parque tecnológico. Como foi falado pela vereadora Marilange, eu sou presidente do Conselho de Administração do Centev. O Centev, isso vai ser mostrado mais claramente, mas ele engloba 4 unidades. Engloba o Parque Tecnológico, engloba a incubadora de empresa de base tecnológica, que já foi por 2 vezes premiada como a melhor incubadora do Brasil, engloba a Central de Empresas Júniores, ou seja, todo o movimento de empresas júniores da universidade. Nós temos mais de 35 empresas júniores hoje na universidade, é vinculada à Central de Empresas Júniores, e, além disso, engloba o NUDESE. E o NUDESE tem uma ligação muito grande com essa casa e com a Prefeitura Municipal de Viçosa. O NUDESE é o Núcleo de Desenvolvimento Social e Educacional, que tem atividades sociais, atividades profissionalizantes, atividades de esporte, lazer e cultura. Atualmente, nós conseguimos resgatar a parceria com a Universidade, a parceria com a Prefeitura Municipal de Viçosa, que tem aportado recursos humanos e financeiros para que nós possamos implementar uma série de atividades para a comunidade do entorno do Centro Tecnológico. Então, é uma satisfação muito grande poder estar aqui. Nós contamos muito com o apoio de vocês. Certamente, a professora Adriana vai fazer uma exposição mostrando de todas as atividades que nós temos desenvolvido e todo o potencial que nós temos. Eu sempre falo que, muitas vezes, as universidades, de modo geral, não só a UFV, são criticadas por serem um núcleo de excelência e do saber e por, muitas vezes, não conseguir interferir na realidade que nos cerca. Eu não tenho dúvidas que uma das maneiras de nós conseguirmos interferir na realidade que nos cerca é através do Centro Tecnológico de Desenvolvimento Regional de Viçosa, já que ele tem essa missão.
Então, nós contamos com a ajuda de todos os vereadores, nós vamos mostrar o potencial que nós temos e gostaríamos da força política de todos vocês para que nós possamos captar recursos para consolidar as atividades do Centev, do nosso parque tecnológico, e também para que nós possamos atrair empresas de base tecnológica para a nossa cidade, podendo, inclusive, diminuir esse grau de dependência que nós temos da Universidade Federal de Viçosa. Todos nós sabemos da importância da UFV para a cidade, mas nós queremos mais, nós queremos também que a cidade tenha, por exemplo, um polo industrial, que a gente tenha um polo tecnológico, que a gente tenha emprego de qualidade e tenha renda na nossa cidade. Então, eu agradeço a participação, assim, a oportunidade que vocês estão nos dando de nos mostrar e de fazer com que o Centev seja internalizado pela comunidade viçosense, que esse é o nosso objetivo. Certamente a professora Adriana ela vai colocar de maneira mais detalhada. A professora Adriana, como eu já falei, ela é diretora executiva do Centev, é professora do Departamento de Engenharia de Produção do UFV. Ela é, eu sempre digo, é a pessoa certa no lugar certo. Ela é empolgante, ela domina muito esse assunto e certamente estará aberto a todos os vereadores, né? Sintam-se em casa quando estiverem no Centev. Inclusive, eu coloquei, nós temos agora uma oportunidade ímpar de instalar o SENAC, né, no âmbito do nosso Centev. Estamos num processo de negociação exatamente para capacitação, né, do nosso público para atendimento ao comércio. Então, estamos num processo de negociação para abrigar as atividades do SENAC no âmbito do NUDESE, que é o Núcleo de Desenvolvimento Social e Educacional. Então, eu agradeço a todos e retorno a palavra para a vereadora Marilane. Muito obrigado. Pois não, vereador. Boa noite. Apenas uma questão de ordem, para agradecer a presença de Vossas Excelências e pedir desculpas à professora. Perdão, eu esqueci o nome da senhora. Cornélia. A professora Cornélia esteve aqui na semana passada fazendo a convite nominalmente a todos nós, e naquela ocasião eu estava louco realmente para ir lá no Centev, mas foi justamente no horário do meu trabalho, eu não pude estar presente. Eu tenho certeza que eu perdi muita coisa, mas hoje nós vamos ver aqui com atenção. Muito obrigado. Pois não, vereador. Com a nuance do plenário, nós, nessa conversa que nós tivemos lá, de prorrogar o tempo de fala da professora Adriana, de 20 para 30 minutos, para que ela possa expor todo o projeto. Ok? Obrigada. Professora Adriana, fica à vontade. Boa noite a todos. Eu gostaria de cumprimentar a todos os senhores vereadores, em nome da vice-presidente, a senhora vereadora Marilange. E gostaria de agradecer muito ao prestigioso convite de poder estar aqui com vocês hoje, podendo apresentar as atividades que nós realizamos no Centev. E eu agradeço também, senhora vereadora, pelos 30 minutos, porque eu tenho uma fama de faladeira, né? Então, esses 20 minutos seriam meio sacrificantes, mas eu acho que em 30 a gente consegue sim. Então, nosso objetivo aqui hoje é apresentar aos senhores vereadores, conforme nós já fizemos a semana passada no Centev, as atividades que nós desenvolvemos no Centev e, a partir desse momento, poder visualizar outras atividades, outros projetos que nós possamos desenvolver aí de forma conjunta, como já tem acontecido, né? E aproveitar também essa oportunidade, uma vez que nós temos a presença da TV Viçosa aqui, para que a gente possa também difundir junto à comunidade Viçosa e região todas essas atividades que são desenvolvidas no âmbito do Centev. Então, o Centev é o Centro Tecnológico de Desenvolvimento Regional de Viçosa, ele é um órgão da Universidade Federal de Viçosa, que tem aí como visão e como valores a inovação e o empreendedorismo na universidade. Eu não sei se todos conhecem, mas esse aí é o nosso principal benchmark, talvez, né, que é o famoso Vale do Silício, que é uma região no estado da Califórnia, nos Estados Unidos, onde nós temos universidades e centros de pesquisa de renome internacional, mas principalmente, né, um conglomerado de empresas de base tecnológica. Hoje, talvez as empresas com maior valor de mercado do mundo estejam aí justamente no Vale do Silício, como a Google, Apple, HP e tantas outras. E essas empresas, elas saíram, em sua grande maioria, dessas universidades, desses centros de pesquisa, e se desenvolveram nessas regiões, né? E essas empresas e esse projeto aí do Vale do Silício é um projeto que existe há mais de 50 anos ali nos Estados Unidos. E esse, sem dúvida, é o nosso benchmark, né? O Vale do Silício. Se nos Estados Unidos a gente tem o Vale do Silício, infelizmente aqui no Brasil a gente ainda tem um Vale da Morte.
né, que é esse distanciamento da universidade, das atividades de pesquisa, de ciência e tecnologia, das necessidades do mercado. Apesar de todos os esforços, isso vem se melhorando, a gente ainda experimenta esse distanciamento. E essa aproximação entre a universidade, os centros de pesquisa, a ciência que se faz nesse ambiente, junto do mercado, é justamente o elemento necessário para a inovação e para o desenvolvimento dessas empresas. Então, nesse sentido, foi proposto pela universidade, no ano de 2001, a criação desse centro tecnológico, para ser justamente esse agente que favorece esse processo de interação entre esses dois atores. E a ideia ela é relativamente simples, né? Então, a partir dos projetos de pesquisa desenvolvidos na universidade, que tenham potencial de se transformar em produtos e processos inovadores, nós vamos favorecer o desenvolvimento de novas empresas por meio da difusão da cultura empreendedora. Essas potenciais empresas, que nós chamamos de empresas nascentes de base tecnológica, elas, então, são abrigadas dentro da entidade que nós chamamos de incubadora, e o nome ele remete a isso mesmo, né, um ambiente acolhedor, um ambiente propício para o desenvolvimento dessas empresas, principalmente nos seus estágios iniciais. E, em seguida, essas empresas, uma vez maduras, elas irão, então, povoar o nosso parque tecnológico e, por consequente, então, a gente ter aí a nossa Tecnópolis aqui em Viçosa. Ou seja, toda essa pujança científica e tecnológica por meio da Universidade Federal de Viçosa e das outras instituições de ensino superior que nós temos aqui, em parceria e ajudando a criação de novas empresas de base tecnológica, atraindo novas empresas para Viçosa e região e, obviamente, gerando emprego e renda qualificada. Então, é nesse sentido que nós trabalhamos ali no Centev. Esse talvez seja o objetivo principal e central, mas nós temos outras atividades que a gente gostaria de compartilhar. E isso tudo é possível, todo o nosso trabalho é ancorado, principalmente na pujança científica que a gente tem da UFV. É o nosso motivo de orgulho aqui, como cidadãos de Viçosa, sem dúvida nenhuma, é uma das melhores universidades do Brasil, e ela tem, então, a matéria-prima para esse processo de trabalho, que é o conhecimento por meio das pesquisas que são realizadas. Algumas informações: a Universidade Federal de Viçosa, então, ela possui 67 cursos de graduação, 43 cursos de pós. Nós estamos falando aí de quase 20 mil alunos nos seus 3 campos e quase 3 mil alunos de mestrado, doutorado, de pós-graduação e também lato sensu. E esse número eu gosto muito dele, né? 950 dissertações e teses por ano. Isso significa que na UFV a gente defende 2 dissertações de mestrado por dia e 1 de doutorado. Então, é essa pujança científica que a gente quer, à medida do possível, levar para a sociedade na forma de novos produtos, novos processos, novas tecnologias, auxiliando as empresas existentes a se tornarem competitivas, mas, principalmente, auxiliando na criação e desenvolvimento de novas empresas de base tecnológica aqui para Viçosa. Esses são os nossos números de propriedade intelectual. Ele gostaria de ressaltar que a UFV é a segunda instituição em termos de propriedade intelectual no estado de Minas Gerais. A gente só fica atrás da UFMG, mas a UFMG ela tem mais de 4.000 professores, enquanto a UFV tem da ordem de 1.100 professores. Salvo melhor juízo, nós somos a 6ª ou 8ª instituição no Brasil em termos de propriedade intelectual. Em algumas áreas do conhecimento, a expertise da UFV ela é reconhecida, né, principalmente na área de ciências agrárias, zootecnia, ciências florestais, engenharia agrícola e tecnologia de alimentos. Então, essas áreas no Brasil, a universidade já é reconhecida como centro de excelência, já desenvolve projetos de pesquisa com grande potencial de aplicação. Então, nós entendemos que nós temos a matéria-prima necessária para desenvolver todo esse processo da cadeia de empreendedorismo e inovação que nós almejamos. Então, o papel do Centev, a gente é meio pato, a gente tem que nadar, voar e andar, né? Porque a gente conversa com 3 interlocutores, com 3 atores em todo momento, né? A universidade, a empresa e o governo. O papel do Centev é promover a interação entre esses diferentes atores. O Centev ele não faz pesquisa, quem faz pesquisa é a universidade. O Centev ele não comercializa os produtos, ele não necessariamente coloca isso no mercado, quem faz isso são as empresas. Mas para todo esse processo de interação, sem dúvida nenhuma, a gente precisa das políticas a nível municipal, estadual e federal, e daí, né, nosso entendimento de que a nível municipal, principalmente graças ao trabalho que foi realizado pelo Poder Executivo e por essa casa, a gente tem hoje uma lei municipal de inovação que talvez seja referência aí para todo o estado de Minas Gerais. Nesse sentido, então,
né, só para... O que é inovação, a gente tem falado de inovação aí o tempo todo. Inovação para nós significa criatividade, produtividade e aplicabilidade. Inovação é produto e serviço no mercado. Então, por definição, a UFV ela não faz inovação, porque ela não comercializa produtos. Mas ela, por sua vez, gera toda a matéria-prima necessária para a inovação, que é o conhecimento. Então, o papel do Centev é promover a relação entre a UFV e os setores produtivos, com o objetivo principal de contribuir com o desenvolvimento econômico, social de Viçosa e da região. Então, ele foi criado e proposto para a universidade com o objetivo fim de contribuir realmente com o desenvolvimento de Viçosa. E, para isso, nós temos 4 eixos principais, que é o processo de interação universidade-empresa, que é a atração e desenvolvimento de novos negócios, e a promoção da cultura empreendedora e o desenvolvimento social, conforme já comentado pelo professor Demetrios, que acontece no âmbito do Núcleo de Desenvolvimento Social. Essa é a nossa estrutura administrativa, essa é a nossa governança. Nós somos um órgão, então, ligado diretamente à reitoria da UFV. Nós temos um conselho administrativo com representantes da universidade, das empresas, do poder público municipal e estadual. E nós temos, então, uma diretoria executiva, da qual eu estou hoje, e 4 unidades principais, que é a Central de Empresas Júniores, a Incubadora de Empresas, o Parque Tecnológico de Viçosa, que nós denominamos Tecnoparque, e o Núcleo de Desenvolvimento Social. O nosso trabalho, então, consiste, de um lado, então, nós temos a universidade, que é a nossa vitrine tecnológica, e, de outro lado, as empresas, as pequenas empresas de base tecnológica, criadas a partir das pesquisas desenvolvidas na universidade, que nós chamamos de spin-off, pequenas empresas e grandes empresas. O Centev, então, ele é esse agente que faz essa aproximação, essa interlocução entre esses diferentes atores. E nós trabalhamos, então, no âmbito da incubadora. Será que eu posso trocar? Eu acho que está... Então, no âmbito da incubadora de empresas, a gente prospecta as pesquisas que têm potencial na universidade se transformarem em novas empresas, e a gente usa a denominação, nós empurramos essas tecnologias para o mercado na forma de novas empresas. No âmbito do parque tecnológico, do Tecnoparque, a gente busca atrair empresas para o ambiente do parque e, portanto, em novas empresas para Viçosa e região. E todo esse processo de interação entre esses diferentes atores, hoje ele é balizado pelas políticas que nós temos a nível municipal, graças à nossa Lei Municipal de Inovação, a políticas estaduais e nacionais que nos permite fazer essa interação e essa relação entre o público e o privado. Eu vou discorrer um pouquinho rapidinho aí sobre cada uma das unidades, para que vocês possam compreender melhor o trabalho que é feito dentro do âmbito de cada uma delas. Em relação à Central de Empresas Júniores, ela reúne todas as empresas júniores da universidade. O que são empresas júniores? São empresas constituídas por alunos dos seus cursos de graduação e que exercem trabalhos de assessoria, consultoria a outras empresas ou a outros atores, com a supervisão de professores dos seus cursos. Hoje, na Universidade Federal de Viçosa, nós temos em torno de mais de 37 empresas júniores, que nós estamos com 2 em processo de constituição, que envolvem 800 alunos da universidade e que realizam um trabalho realmente assim primoroso, já premiado no Brasil e até no mundo, em relação às atividades desenvolvidas por esses alunos. A grande vantagem, olhando para o lado de Viçosa e de região, é que esses alunos eles oferecem um serviço executivo de assessoria e consultoria para as nossas outras empresas, para as outras entidades da cidade, a um preço e a um custo muito mais acessível do que tradicionalmente seria cobrado por uma consultoria. Além disso, é uma oportunidade privilegiada para que os alunos que estão nessas empresas júniores exerçam, coloquem em prática as atividades que eles aprendem dentro dos seus cursos de graduação. E ainda, por meio das atividades desenvolvidas dentro do movimento de empresas júniores da UFV, a gente também está difundindo a cultura empreendedora. A cultura empreendedora ela não está apenas relacionada com a criação de novos negócios, é fundamental também em relação à atitude e o comportamento das pessoas. Então, nós queremos atitudes empreendedoras para aqueles que vão abrir as suas empresas, aqueles que serão empresários, mas aqueles também que estão no ambiente público, que estão nas suas atividades e que estão nas suas funções. E, por meio do movimento de empresas
júniores hoje da UFV, que é um dos melhores movimentos de empresas júnior, talvez, do mundo, a gente tem aí um apoio significativo nesse sentido de difusão dessa cultura empreendedora. No âmbito do Núcleo de Desenvolvimento Social e Educacional, a gente busca desenvolver atividades sociais que valorizem a cidadania das pessoas, principalmente aqueles que estão no entorno do Centev. Apesar de que isso não é uma restrição, a gente tem atendido pessoas aí das mais diversas áreas de Viçosa. Por meio das atividades do NUDES, que são principalmente atividades profissionalizantes, cursos de capacitação e treinamento e atividades esportivas, a gente entende que também estamos difundindo a cultura empreendedora junto a essa outra comunidade e auxiliando essas pessoas também no desenvolvimento da sua cidadania. As atividades do Núcleo de Desenvolvimento Social, elas são feitas em grande parceria pela Universidade, com a Prefeitura Municipal de Viçosa, e um grande apoiador hoje das nossas atividades dentro do NUDES, que é o Departamento de Educação Física da Universidade Federal de Viçosa. Então, hoje nós temos atividades de natação, hidroginástica, rugby, futebol, cursos de capacitação nas mais diversas áreas, e estamos tentando ampliar esse portfólio, aí, principalmente dos cursos de capacitação e qualificação. Nesse sentido, o professor Demetrios já adiantou, por uma ação que foi disparada pela Associação Comercial de Viçosa, juntamente aí com o governo de Minas, a gente está trabalhando aí numa proposta concreta de poder levar o SENAC para dentro do ambiente do Núcleo de Desenvolvimento Social e ampliar essas atividades de qualificação e de preparo profissional dessas pessoas. Hoje aí nós já chegamos num mês a atender mais de 360 pessoas dentro dessas atividades do NUDES, dentro das mais diversas faixas etárias. Então, nós atendemos de crianças, né, até aí a melhor idade. E as atividades, né, conforme eu já falei, em grande medida elas são desenvolvidas com o apoio da Prefeitura Municipal de Viçosa, com a Agência de Desenvolvimento de Viçosa e com outros programas da universidade, como os programas de educação tutorial, chamados de PET, e também as empresas júniores que têm nos auxiliado fortemente aí nos processos de qualificação. No âmbito da incubadora de empresas de base tecnológica, a incubadora, o seu nome, ela diz tudo, né? A incubadora é um ambiente em que nós vamos receber as empresas nos seus momentos iniciais e auxiliar para que elas sobrevivam, né? E, no nosso caso, nós estamos trabalhando com empresas de base tecnológica. O que são empresas de base tecnológica? São aquelas empresas intensivas em conhecimento, né? Então, a incubadora, ela busca, né, a gente viabilizar a criação de novos negócios, né? Ou seja, transformar toda aquela pujança científica que eu comentei em relação à universidade e outras instituições de ensino em novas empresas que vão gerar emprego e renda qualificado. No âmbito da incubadora, nós já auxiliamos na criação de 31 empresas de base tecnológica, que na sua grande maioria estão aqui em Viçosa, gerando emprego e renda qualificado. Hoje, no âmbito da incubadora, nós temos 9 empresas que estão recebendo esse apoio. Então, estamos trabalhando aí no projeto de potenciais 10 novas empresas que vão para o âmbito do programa da incubadora. Na incubadora, nós temos aí 4 programas principais, um estágio de 4 meses, onde a gente faz essa prospecção de tecnologias que têm esse potencial de serem empreendidas. Em havendo esse potencial, a gente vai para uma nova fase, que nós chamamos de pré-incubação. Vejam bem, até aqui eu não tenho empresa, eu só tenho projeto e ideia, e a gente está dando suporte para ver se isso realmente pode ir para o mercado. Na pré-incubação, a gente desenvolve, então, os planos de negócios, estudos de viabilidade, a qualificação, porque, normalmente, o que chega para nós são pesquisadores, nós precisamos transformar esses pesquisadores em empresários, então é necessário qualificá-los. E, durante, em média, aí, 6 meses, a gente trabalha na modelagem desse novo negócio. Em havendo viabilidade, então, a empresa é constituída e vai para o programa de incubação, onde ela vai receber uma série de serviços de apoio para o desenvolvimento do seu negócio e de novas tecnologias. O nosso programa de incubação, ele dura, em média, em torno de 36 meses, podendo ser prorrogado, caso haja necessidade por parte da empresa. E, em seguida, né, as empresas, então, vão para uma fase que a gente chama de graduação. Antigamente, quando nós não tínhamos o parque tecnológico instalado, essas empresas saíam do âmbito da incubadora e vinham se instalar aqui em Viçosa, né, nas áreas comerciais aqui existente, ou em qualquer outro local. Hoje, com a viabilização do Tecnoparque, a ideia é que essas empresas saiam da incubadora e permaneçam vinculadas ao Centev por meio do Tecnoparque, criando aquela região que eu mostrei lá nos entornos dos slides, né, que é aquela região intensiva em empresas de base tecnológica que desenvolve negócio, inclusive, de
forma conjunta. Hoje, então, na incubadora, a gente tem essas 9 empresas aí que recebem um apoio do Centev e da universidade para desenvolver os seus negócios. Essas são as 31 empresas que já se graduaram, que já passaram pelo programa de incubação, na sua grande maioria spin-offs acadêmicas da Universidade Federal de Viçosa, ou seja, empresas que foram criadas a partir de projetos de pesquisas da UFV. E algumas dessas empresas que graduaram, elas já estão retornando para o ambiente do Centev como empresas do Parque Tecnológico. O professor Demes também já adiantou, né, em 2 oportunidades, a nossa incubadora ela foi premiada como melhor incubadora do Brasil, orientada para o desenvolvimento local. E eu até brinquei na última oportunidade que a gente teve de estar junto, nós somos proibidos de participar da premiação por 3 anos. Né? Então, o ano que vem, nós estamos lá novamente, pleiteando aí a premiação, porque a gente acredita realmente no trabalho que tem sido feito no âmbito da incubadora e por meio da equipe, que é extremamente qualificada. E aí a nossa unidade mais recente, que é o Parque Tecnológico de Viçosa. Né? O que é um parque tecnológico? Um parque tecnológico é uma área, é uma região intensiva em empresas de base tecnológica que normalmente estão ancoradas a uma instituição de pesquisa de ciência e tecnologia, com uma instituição que seja forte em ensino, pesquisa, e que tenha capacidade de gerar toda a ciência, toda a tecnologia que essas empresas precisam para continuar se desenvolvendo como empresas de base tecnológica. Os parques tecnológicos eles são reconhecidos mundialmente como sendo um dos principais vetores de desenvolvimento de uma região ou até mesmo de um país. Então, nós temos benchmarks de casos de parques tecnológicos no mundo inteiro que provocaram verdadeiras revoluções dentro das suas regiões. No Brasil, sem dúvida nenhuma, o grande exemplo é o Porto Digital em Recife, né, que recuperou toda uma área que estava deteriorada ali da região de Recife, e hoje é uma região que abriga mais de 200 empresas de base tecnológica, sendo reconhecido, inclusive, internacionalmente. Se o mundo fala de parque tecnológico há mais de 50 anos, o nosso parque tecnológico ele foi inaugurado há apenas 3 anos. E ele foi o primeiro parque tecnológico de Minas Gerais, e está aí uma coisa que Viçosa realmente precisa se orgulhar. Né? Nós somos o primeiro parque tecnológico de Minas Gerais. Em operação hoje a gente tem o Parque Tecnológico de Belo Horizonte, o BHTEC, e o Parque Tecnológico de Itajubá. E temos outros projetos de parques tecnológicos, que é o caso de Juiz de Fora e de Lavras, que já estão mais avançados, e outras cidades que estão trabalhando no seu projeto de parques tecnológicos. Então, realmente, ter um parque tecnológico de Viçosa, um projeto dessa envergadura, e com essa proposição, é algo que realmente nos causa bastante orgulho. Né? E no âmbito do parque, então, o nosso objetivo é realmente incrementar a riqueza de Viçosa e região por meio da atração e desenvolvimento de novos negócios de base tecnológica que vão gerar emprego e renda qualificada. Nós queremos continuar formando os nossos estudantes na Universidade Federal, a nível de graduação, mestrado e doutorado, e que eles tenham a opção de permanecer em Viçosa. Né? Nós queremos dar essa opção deles permanecerem em Viçosa, trabalhando nas empresas que nós já estamos, né, conseguindo colocar no parque e as outras que nós pretendemos atrair. E é até nesse sentido, né, essa busca nossa, novamente, aqui de apoio dessa casa, para que nós trabalharmos conjuntamente, né, principalmente vocês com as suas bases políticas, de atrairmos empresas para cá. Né? Nós temos empresas que vêm para o Brasil todos os dias e que poderiam, conforme a sua natureza, se instalar aqui no nosso parque tecnológico. Mas, para isso, nós precisamos de apoio realmente político, né? Nas mais diversas esferas, aí, principalmente, talvez, a nível federal. Né? Hoje, a gente tem um entendimento de que aquilo que o município podia fazer, ele está sendo feito. Nós temos recebido grande apoio do município de Viçosa para as atividades que nós estamos realizando, até mesmo por meio da lei de inovação, por meio do apoio dessa casa, que também tem sido incondicional às nossas atividades, mas nós precisamos de ampliar essa colisão em função desse projeto para que nós possamos realmente atrair novas empresas. Hoje, no Parque Tecnológico, após 3 anos de operação, não necessariamente 3 anos, talvez menos, em torno aí de 2 anos de operação concreta, a gente tem hoje abrigada no parque 10 empresas de base tecnológica. Dessas 10 empresas de base tecnológicas, nós temos 2 empresas que estão com investimentos previstos da ordem de 20 milhões de reais para serem feitos no Parque Tecnológico de Viçosa. E é esse tipo de projeto que nós queremos atrair aqui para o nosso município.
eu não sei se todos sabem, né, mas essa área que foi doada para a universidade, para que fosse Centev, no passado ela foi o CBIA, o Funarbem, né, ela era uma fazenda. Nós estamos falando aí de 214 hectares de área, dos quais, gente, 174 são área de preservação permanente, com condicionantes ambientais pesadíssimas, né, que a universidade assumiu. E nos resta, então, que são essas áreas marcadas em amarelo, aí, 40 lotes de 2.000 metros quadrados cada um, que é onde nós desejamos que as empresas vão se instalar, né. Nós estamos no processo de urbanização dessa primeira quadra aqui, inclusive com o apoio do governo de Minas, e aonde essas empresas pretendem fazer os seus investimentos da ordem de 20 milhões de reais. Mas nós temos toda essa área aqui para povoar, e esse é o nosso objetivo, né, trazer 20 milhões de reais. Então, esse é o nosso objetivo, povoar essa área. Por outro lado, né, um parque tecnológico ele é um empreendimento complexo, e é por isso que nem todo município tem, porque requer investimento público de alta monta, né? Só em termos de urbanização dessa área, de prover a infraestrutura necessária para as empresas, nós estamos estimando aí da ordem de 50 milhões de reais. É muito recurso. Se comparado com os investimentos feitos em outros parques, eu diria para vocês que não é nada, né? Só o Parque de São José dos Campos ele tem mais de 300 milhões de reais em investimentos. Nós temos o Parque Tecnológico de Juiz de Fora, que está em processo de consolidação, que já recebeu da ordem de 75 milhões de reais de investimento, vindos por emenda parlamentar. E é isso que a gente precisa perseguir, e é nesse sentido que a gente está pedindo muito o apoio de vocês. Lavras, da mesma forma, né? Estão recebendo aí da ordem de quase 70 milhões de reais, também por emendas parlamentares. E os outros parques, né, no Brasil e no mundo, né, são realmente parques que precisam de investimento público, né? E qual é o retorno que a gente espera desse investimento público? É justamente a geração de emprego e renda qualificado e o retorno desse investimento público por meio do pagamento dos impostos, conforme a gente vai ver mais adiante aí, né? Então, para que a gente possa receber essas empresas, a gente fornece não só a infraestrutura física, né, que é a questão de dar a área, né, a universidade ela está se propondo a fazer a cessão real de uso dessas áreas para essas empresas. É um processo que já está em avaliação dentro do Conselho Universitário. E, além dessa infraestrutura, né, de poder receber essas empresas, a gente também oferece uma série de serviços, né, que consistem de acompanhamento empresarial, assessorias nas mais diversas áreas de conhecimento, consultorias, qualificação, programa de captação de recursos. Então, por exemplo, no nosso parque, nós tivemos aí 2 empresas aprovadas no último edital da FAPEMIG, que viabilizaram aí da ordem de 400 mil reais em projetos junto à FAPEMIG. A interação universidade-empresa e toda a infraestrutura compartilhada, que eu vou mostrar para vocês mais adiante. Então, desde 2011, nós já oferecemos da ordem de 130 consultorias para as empresas vinculadas ao Centev, na sua grande maioria sem custos nenhum. O nosso programa de qualificação empreendedora já qualificou aí mais de 1.000 pessoas, entre empresários, estudantes, professores, a comunidade de Viçosa. Nós estamos estabelecendo agora um programa de mentoring, no qual empresários bem-sucedidos auxiliam esses novos empresários também a serem bem-sucedidos. O nosso programa de sensibilização, principalmente para a cultura empreendedora, já teve a participação aí da ordem de mais de 3.000 pessoas nos eventos que nós realizamos aí anualmente. E essa é a nossa infraestrutura compartilhada, né, que nós fizemos o convite para que fosse conhecido por vocês, até porque está à disposição dessa casa, está à disposição da comunidade, da universidade, dos parceiros, daqueles precisarem. Nós temos um prédio de 4.000 metros quadrados que pode abrigar as empresas de base tecnológica, onde estão as empresas da incubadora e as empresas menores do parque tecnológico, mas que possui também auditórios, salas de reuniões, salas de treinamentos, que está à disposição das empresas e da comunidade, né? Então, essas são fotos da nossa infraestrutura compartilhada. Nesse momento, nós estamos montando um laboratório de microbiologia para que possa também ser utilizado por essas empresas. E nós oferecemos facilidades como internet, secretaria, espaço compartilhado, sistema de segurança, network e fácil acesso a outros serviços da universidade, como o Sebrae Tech e da Comissão Permanente de Propriedade Intelectual. Ou seja, hoje, no Centev, a gente entende que nós temos todo o serviço
e toda a condição de infraestrutura necessária para oferecer a qualquer empresa de qualquer lugar do mundo. Nós temos recebido várias empresas, nós temos recebido visitas de empresas internacionais e que ficam realmente impressionados com a estrutura que a gente tem no CENTEV, com as potencialidades da Universidade Federal de Viçosa e, principalmente, talvez o nosso argumento de venda seja estar numa cidade do interior onde ainda nós possuímos qualidade de vida. Né? Mais uma empresa que se instala em Belo Horizonte ou em qualquer grande centro, ela é mais um problema do que necessariamente uma solução. Né? Uma empresa que vem para uma cidade do interior como Viçosa, nós temos condição de oferecer aos seus funcionários, aos seus dirigentes, aos seus diretores, uma qualidade de vida interessante por estar numa cidade interior, com educação de qualidade em todos os níveis, em todos os setores, e com a infraestrutura necessária. É isso que nós precisamos fazer, divulgar e fazer chegar, né, a essas empresas que têm o potencial de realmente se instalarem aqui. Né? Nós temos o serviço de ligação com a universidade, por meio do escritório de ligação. Todas essas empresas, vocês podem ver que são grandes empresas, né, de grandes setores, já estiveram dialogando conosco, existe potencial de estabelecimento de projetos em parcerias, só que para isso é o famoso funil de inovação, né, nós temos que trazer 1000 para 1, 2, eventualmente virar negócio. Né, então, a gente precisa ampliar profundamente a nossa escala de trabalho. Nós temos um projeto bastante interessante que foi desenvolvido com a Viçosa Tech, que é a associação que reúne os 2 APLs que nós temos aqui em Viçosa, os arranjos produtivos de biotecnologia e tecnologia de informação, juntamente com a Agência de Desenvolvimento de Viçosa e a Prefeitura, que nós denominamos de Reinova, que foi identificar todos os atores de inovação do município de Viçosa, que vão poder ser identificados aqui por meio desse portal e desse site. Nós vamos conseguir localizar todas as empresas de base tecnológicas que se encontram aqui, todas as instituições de ensino superior, além de outros serviços que esse portal vai fazer. A importância desse portal é difundir Viçosa para o Brasil e para o mundo. Né? Infelizmente, nós não somos conhecidos, nós precisamos nos fazer conhecer. Né? E a ideia desse portal é justamente divulgar Viçosa e todo esse ecossistema de inovação que nós temos aqui em Viçosa e que tem potencial de receber e atrair novos negócios. Nós temos dialogado com vários parceiros internacionais, inclusive nesse sentido, desenvolvendo aí novas parcerias. Né? Então, a gente realiza, para concluir, né, desculpa, aqui não está passando. Isso. Nós fazemos atração de investidores, nós temos ações de comunicação e marketing, nós estamos trabalhando agora em 2 projetos que nós denominamos de âncora, que são centros tecnológicos de excelência mundial, que a ideia é que eles vão realizar pesquisa em parceria direta com as empresas. Um primeiro projeto é o Centro Tecnológico de Biossegurança e Quarentena Vegetal. É um projeto estratégico para a proteção do agronegócio para o Brasil. Quando nós apresentamos esse projeto às empresas, se realmente ele teria potencial de atraí-las, elas fizeram 2 perguntas para nós. Qual seria a nossa capacidade de operação e quando a gente entraria em operação? Esse ano, junto a uma ação que nós conseguimos desenvolver ao Ministério de Educação e Cultura, com o apoio do professor Luiz Cláudio, a gente conseguiu viabilizar, junto ao Ministério de Educação e Cultura, o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação e o Ministério de Agricultura e Pecuária, recursos da ordem de quase 15 milhões de reais para a gente poder viabilizar esse investimento, pois nós acreditamos também que ele vai ser uma das grandes âncoras do parque, com potencial de atrair aí grandes empresas ou seus setores de pesquisa e desenvolvimento para poder se instalarem aqui em Viçosa e região. O outro projeto, de mesma envergadura, que nós estamos nesse momento desenvolvendo seu plano de negócio, é o Centro Tecnológico de Bioagentes e Biossegurança. Aqui um destaque para a Lei Municipal de Inovação, que tem sido benchmark para outros municípios, inclusive Belo Horizonte. Foi solicitado para nós o material, a lei, que a gente discorresse como isso foi feito. Ela cria o Conselho Municipal de Inovação Tecnológica, que é quem vai operar todas as instâncias aí da lei. Ela cria isenções, taxas e incentivos fiscais e transfere recursos do município para as atividades do Tecnoparque. Essas são as isenções que as empresas podem receber por serem empresas de base tecnológica que estão no município de Viçosa ou que estejam abrigadas no âmbito do CENTEV. Em 2011, todas essas nossas atividades aí renderam aí na mídia não paga, essa mídia que realmente busca fazer as notícias,
em torno de 60 destaques. No ano de 2013 já foi da ordem de 200. E precisa ser muito mais, porque a gente precisa se fazer conhecer. Eu brinco que o nosso objetivo é que o empresário lá em São Paulo abra a Folha de São Paulo e ele encontre lá uma matéria sobre o Parque Tecnológico de Viçosa, sobre o Centev, sobre Viçosa, sobre o UFV, né, e que ele possa enxergar ali um potencial de negócio. Em função, né, de todas essas ações, pelos vários atores de inovação que nós temos aqui em Viçosa, destacando o trabalho das empresas de base tecnológica, da própria Viçosa Tech, da ADEV, do Centev, da UFV, das outras instituições de ensino, né, numa edição da Pequenas Empresas Grandes Negócios, Viçosa ficou aí no ranking das 45 cidades mais inovadoras do Brasil, o que, obviamente, nos causa motivo de muito orgulho, né? Nós já conseguimos captar aí por meio de participação em editais, projetos, né, principalmente junto ao governo de Minas, que sem dúvida nenhuma tem sido um dos grandes apoiadores do Parque Tecnológico, por meio da Secretaria de Ciência e Tecnologia e da Secretaria de Governo do de Minas Gerais, da ordem de 10 milhões de reais em projetos, né, que nós já executamos ou estamos executando. E hoje esses projetos, né, o Centev também ele gera emprego e renda, né, nós temos 19 bolsistas BGCT-FAPEMIG trabalhando no âmbito do Centev, dentro desses diversos projetos aí. E temos envolvidos ali 45 alunos hoje de graduação, também desenvolvendo as suas atividades no âmbito do Centev, ou diretamente com o Centev, ou junto às empresas vinculadas ao Centev, né? E aquilo que eu falei, os investimentos são necessários, né? Mas a gente vê que o retorno ele é factível, né? Nós não estamos sonhando, nós estamos falando de um cenário perfeitamente possível se a gente se a gente continuar trabalhando e trabalhar cada vez mais forte. A nossa perspectiva para o Parque Tecnológico de Viçosa em 10 anos é que nós tenhamos 100 empresas instaladas, né? Hoje nós temos 10, então nós temos que trabalhar aí para ter mais 90, né? Um faturamento dessas empresas da ordem de 500 milhões de reais, arrecadando aí 25 milhões de reais de impostos. Então, olha o investimento público sendo retornado, né? Oi? Isso, esse é o nosso objetivo. E gerando aí da ordem de 3 mil empregos, né? Lembrando que, como são empresas de base tecnológica, nós estamos falando de empregos qualificados, né? Então, esse é o nosso objetivo, não é sonho, é objetivo, né? E que, obviamente, pode ser realizado aí com o apoio de todos vocês. Hoje, né, as empresas vinculadas ao Centev, elas têm um faturamento da ordem de 10 milhões de reais, sem levar em consideração aquelas duas empresas que eu comentei, né, que vão realizar os investimentos da ordem de 20 milhões de reais. Nós já estamos gerando, por meio dessas empresas vinculadas, da ordem de 500 empregos, que estão arrecadando aí da ordem de 1 milhão de reais em impostos. Então, dentro daquele planejamento, dentro do que nós temos hoje, a gente entende que é perfeitamente possível, né? Esses são os nossos apoiadores. Todo o trabalho que nós desenvolvemos no Centev, ele só é possível em função dos parceiros que nós temos, e nós precisamos ampliar cada vez mais essa rede de parceiros aí para que nós possamos desenvolver esse trabalho conjunto. Bom, fica então o meu agradecimento, eu fico à disposição. O Centev está à disposição para recebê-los em qualquer momento, né? A comunidade, é um parque que está à disposição da comunidade, e também os senhores aqui, vereadores. Muito obrigada. Senhores vereadores, professora Adriana, professor Demétrios, inicialmente eu gostaria de fazer algumas ponderações com relação à existência desse centro tecnológico, desse parque tecnológico. A Universidade Federal de Viçosa, a Prefeitura Municipal de Viçosa, o Governo do Estado de Minas e a Câmara Municipal de Viçosa, primeiro, realizou reuniões anteriores a um processo de legalização do centro tecnológico. Qual foi o nosso objetivo? Estarmos colocando a sociedade da representação universitária, onde inclui professores, pesquisadores, estudantes, administração e outros colaboradores, a Prefeitura Municipal de Viçosa, enquanto Poder Executivo, o Governo de Estado, enquanto apoiador político de um centro de excelência para a geração de tecnologias inovadoras, e a Câmara, que fecharia esse processo com a aprovação de um projeto.
nós tivemos uma experiência gratificante, porque nós conseguimos uma relação onde a burocracia brasileira ela foi extirpada. Nós conseguimos um momento onde todo mundo falou uma linguagem. Progresso à vista, sem nenhuma motivação de entrave. Ou seja, para os senhores entenderem, hoje nós temos quantos conselheiros, professora? São 4 representantes da universidade, representantes da Associação Comercial, do Centro de Diretores Logísticos, o município e o Estado. São, então, 8 representantes no Conselho. Nós diminuímos drasticamente aquele número excessivo de conselheiros para conseguir quórum para as decisões. Isso tudo nas conversas em que estabelecíamos todos os parceiros. O próprio conselho é quem recebe os documentos das empresas ou dos interessados para poder fazer acontecer. O próprio conselho tem poderes para poder decidir nas instâncias do parque, da prefeitura e qualquer instância e bater o martelo. Infelizmente no Brasil, gente, a burocracia, ela trava todo e qualquer pretensão de desenvolvimento. Então, quando eu digo para vocês que para nós foi uma experiência completamente diferente do que a gente enfrenta, porque preparamos, fomos enxugando o que era preciso, fomos cortando os excessos, a participação do município, ela, dentro da sua condição de ajudar, não é grande, mas ela tem um significado. E com isso, nós todos não temos mais um projeto da universidade. Nós temos um projeto do Centro Tecnológico de Viçosa, que não tem bandeira partidária, não tem bandeira política, não está atrelado a um mandato de um prefeito ou de um governador, e é por isso que a gente está aí com essa possibilidade. Eu gostaria de iniciar perguntando à professora Adriana, professora, o que cada vereador pode conseguir ou pode pretender conseguir de concreto, quando a senhora falou das questões dos seus representantes políticos, para o Parque Tecnológico? Essa é uma boa pergunta. Então, o nosso objetivo inicial era fazer essa aproximação que nós já estamos fazendo desde a construção da Lei de Inovação. E só retificando aqui, senhor vereador, quando o senhor me perguntou do conselho, eu achei que era o conselho nosso de administração. O senhor está falando do Conselho Municipal de Inovação. Na verdade, ele é composto por representantes das instituições de ensino superior de Viçosa, pelo município e pelas empresas. Eu acho que hoje são 6 membros, só fazendo essa correção. O nosso objetivo, como vocês viram, a grande maioria dos parques tecnológicos do mundo, eles são empreendimentos de natureza pública. Nós precisamos, nos anos iniciais de vida desses parques tecnológicos, porque no futuro eles vão ter sustentabilidade financeira, de investimento público. E nós estamos falando de investimento público de alta monta. E que, sem dúvida nenhuma, o município de Viçosa, ele não teria condições de fazer esse investimento, assim como a Universidade Federal de Viçosa também não o tem. Mas, hoje, o investimento que nós temos, os esforços da universidade, os esforços da Prefeitura Municipal de Viçosa e do Governo de Minas, conseguiu nos colocar nesse estágio. Mas não é mais suficiente. Se nós realmente queremos ter 100 empresas nesse parque tecnológico daqui a 10 anos, nós precisamos de investimento público. Então, é nesse sentido, essa é uma das primeiras coisas. Então, é nesse sentido que a gente faz realmente esse apelo, e eu acho que essa casa é legítima para isso, para que nos auxiliem dentro das suas bases políticas, conforme o senhor bem colocou, nós não temos nenhum partido político que não seja o partido de Viçosa. Nós queremos trabalhar para Viçosa, nós queremos trabalhar para Viçosa e região,
E a universidade, ela está colocando muito esforço nisso. Ela entende que esse papel dela é importante e que é decisivo, né, até no seu relacionamento com o próprio município. Mas nós precisamos de apoio político. Conforme eu coloquei aqui, nós temos parques tecnológicos aqui em Minas Gerais que têm recebido montas de recursos significativos por meio de emenda parlamentar, né? Nós, no CENTEV, talvez dentro da universidade, a gente não tem essa força política, né? Às vezes a gente não sabe nem como, né, fazer esses pleitos nos espaços e nos fóruns legítimos. A gente tem buscado, a gente tem procurado, mas hoje a gente tem, primeiro, entendimento. Era necessário colocar a ordem na casa, e a ordem está colocada. Hoje o CENTEV ele tem condição de abrigar. Agora, nós precisamos desse apoio de vocês, junto às suas bases políticas, para que nos auxiliem a trazer esses recursos que Viçosa tanto precisa, para que possa ser investido no parque tecnológico, para que ele tenha condições de receber empresa. E, no outro sentido, né, é nos auxiliar também com as suas bases políticas a atrair essas empresas de base tecnológica para Viçosa, né? Então, principalmente, né, eu acredito que nas esferas estaduais e federais, que a gente também tenha esse esforço político, e a política ela é necessária, ela é bem-vinda e ela é importante, né, para que nós possamos, então, atrair essas empresas. E talvez, num terceiro momento, né, a gente apresentou aquilo que nós estamos fazendo, aquilo que nós temos condições de fazer hoje, e que vocês também nos levem às suas demandas, como também o CENTEV pode auxiliar os projetos de cada um, quais são outros projetos que nós podemos desenvolver em parceria, na área de educação, na área esportiva, na área cultural, né? Só lembrando, o projeto urbanístico do Tecnoparque, ele prevê a instalação naquela área de restaurantes, de hotéis, de museus, de rotas ecológicas. Então, a ideia é que ele não seja apenas um parque tecnológico, mas que ele seja um parque linear para a cidade, onde as pessoas possam ir para lá e passar o dia fazendo caminhada, fazendo uma rota tecnológica, visitando um museu. Bom, mas para realizar isso nós precisamos de investimento, né? Então, dentro dessa perspectiva, né, quais são também os projetos que vocês precisam do nosso apoio? A gente, né, dentro da medida do possível, a gente tem uma infraestrutura física e temos pessoal muito qualificado que pode também auxiliá-los no desenvolvimento de outros projetos, né? Principalmente, talvez, no campo social, no campo cultural. Enfim, né, eu acho que essas seriam as primeiras demandas, né, que a gente poderia estar colocando aqui hoje. Só para ilustrar, antes de passar para o Paulinho em Brasília, o vereador Marcos Nunes, vereador Geraldinho Violeira, professor Idelmino, Paulinho em Brasília, Geraldão, vereadores em geral, emendas parlamentares. Emendas parlamentares, essas serão a essência para que a gente torne essa realidade muito mais próxima do que a gente possa pensar. Vereador Paulinho Brasília. Ok, é uma oportunidade excepcional para nós de Viçosa podermos estar discutindo o Parque Tecnológico, essas empresas que aí estão, são 32, e me parece que a senhora falou mais 12, não é isso? Hoje nós temos graduadas 32 empresas, isso. Temos 10 no ambiente da incubadora, okay. 10 no ambiente do parque e 10 potenciais projetos. Uma grande oportunidade, e aí a gente fica agora refém do período eleitoral em não podermos estar dando essa força no momento. Mas a partir de outubro, sim, e nós vamos correr atrás, com certeza, que é interesse de todos nós. Algumas dúvidas aqui, apenas para a gente poder ilustrar melhor para todos que estão em casa naquela expectativa de futuros empregos, né? A senhora falou que nós temos uma receita anual aí de mensal já de R$1 milhão em impostos. Anual de impostos. De impostos. Nós fizemos esses números são de 2013, né? Sim. Então, em pesquisa, obviamente que a gente pergunta às empresas, sim. né? Então, aquelas empresas vinculadas ao CENTEV, na pesquisa que nós realizamos em 2012, os números de 2013 a gente ainda não tem. Tirando aquelas duas grandes empresas, né, sim. elas faturaram, segundo as informações que elas nos repassaram, da ordem de R$10 milhões. Sim. E pagaram da ordem de R$1 milhão em impostos e tributos. Né? Aí essa dúvida agora que, inclusive, eu e o Edenilson, aqui o vereador Edenilson, a gente ficou meio na dúvida ali, se esse imposto, como o CENTEV fica dentro da área federal, se esse imposto ele vai para o governo federal, estadual, ou ele é municipal? A empresa ela arca com seus ônus tributários da mesma forma como qualquer outra empresa.
por estar abrigada no Parque Tecnológico, ela não está isenta das suas obrigações ambientais, legais e fiscais. Então, esse imposto é para Viçosa? Ele tem tributo municipal, estadual e federal, da mesma forma como qualquer outra empresa. Certo. Uma outra dúvida agora é o seguinte, quais os incentivos que essas empresas precisam para vir e quais as contrapartidas que elas nos darão? Olha, na grande maioria das empresas que nós temos dialogado, né, e talvez a primeira média grande empresa nós estamos recebendo agora, que é essa que vai fazer o investimento, a primeira condição que as atrai para vir para o ambiente do Tecnoparque é a proximidade com a Universidade Federal de Viçosa. Elas querem estar próximo de um centro tecnológico que tenha condições de desenvolver pesquisas e projetos para que façam com que seus produtos sejam inovadores, vão para o mercado e tenham um grande diferencial. E aí o parque ele entra como um agente facilitador dessa interação com a universidade. Essa realmente é o primeiro atributo que justifica a vinda para um parque tecnológico. No segundo momento, principalmente para aquelas que vão se instalar no Tecnoparque, é a infraestrutura. Né? Então, aquela área tem que estar urbanizada com todos os serviços. Né? Por exemplo, uma demanda que nós temos muito grande hoje, que tem sido colocada, é a questão da internet. Né? Então, nós temos, hoje a gente tem a internet que é provida para o nosso prédio principal, mas para as áreas de urbanização é uma demanda, por exemplo. Né? E conforme o tipo de empresa que a gente estiver dialogando, nós podemos chegar até outras demandas, como, por exemplo, gás, que nós não temos, né? Para uma área, para aquele processo de operação. Normalmente são essas questões. E os serviços, né, que elas podem se beneficiar. Em contrapartida, né, por estarem na área federal e da Universidade Federal de Viçosa, a primeira condição é desenvolver projetos de pesquisa em parceria com a universidade. Tá? Então, isso elas têm que fazer. E na verdade, é os que as motiva a ir para o parque, né? E a geração de emprego e renda. Eu acho que essa é a outra questão que a gente pode ver como contrapartida dessas empresas. Então, eu vou encerrar fazendo duas perguntas para os colegas também poder fazer as perguntas dele. Aí, dentro dessa geração de emprego que a senhora está falando, então nós estamos agora com muita gente assistindo a gente pela televisão, ouvindo pelo rádio e ouvindo também pela internet e vendo. Essas pessoas que não têm acesso à universidade, tá certo? Como essas pessoas poderão estar inseridas no contexto de empregos no Parque Tecnológico. Ponto. Em relação ao SENAC, professor, eu venho acompanhando muito tempo a vinda do SENAC para Viçosa, tal. Estivemos lá no Palácio da Liberdade conversando com o secretário Danilo e fiquei extremamente feliz quando a professora Mariana, né, a presidente da Associação Comercial, disse que haveria esta possibilidade do SENAC ir para o parque, e agora me parece que é a realidade. Tá? Previsão para a inauguração do SENAC. Aí é o seguinte, nós tivemos uma reunião a semana passada, o SENAC esteve lá, ratificou o compromisso de vir, até em função de uma discussão que já vem sido feita há muito tempo pela professora Mariana, no âmbito da Associação Comercial, e eles ficaram de nos encaminhar a minuta de convênio. Então, a bola está com eles. Né? Nós estamos aguardando essa minuta de convênio para que nós possamos dar entrada nos processos administrativos junto à universidade. A sua pergunta foi muito boa, professor, senhor vereador. Olha só, a gente tem mania de falar professor, todo mundo é professor, né? Quando a gente está falando de empresas de base tecnológica, num primeiro momento, nós estamos falando realmente de talvez empregos qualificados, pessoas que tenham graduação, mestrado, doutorado. Mas essas empresas precisam de serviços em todos os outros postos. Eles precisam de vigilância, eles precisam de limpeza, eles precisam de serviços de secretaria. Né? E se a gente atrai essas empresas, a gente também entra num ciclo vicioso junto às atividades de comércio. Né? Então, num primeiro momento, quando a gente fala de empresas de base tecnológica, a gente pode pensar num emprego realmente mais qualificado, que não seja de acesso a todos. Mas essas empresas demandam todos os outros serviços que qualquer outra empresa tem. Da secretaria, da limpeza, da vigilância, da manutenção, empregos técnicos. Né? Então, a gente sente a necessidade, por exemplo, de um Senai futuro aqui em Viçosa, qualificando as pessoas, né, para as atividades, para os postos técnicos. Então, principalmente nessas grandes empresas, que é o nosso objetivo, você vai ter empregos em todos os níveis, em todos os setores. Então, daí é muito importante que a gente qualifique. Né? Não só no nível de graduação, mas talvez principalmente hoje no nível técnico, todas essas pessoas que terão potencial de estar atendendo essas empresas aí. O SENAC seria esse contraponto? O SENAC, ele trabalha a qualificação mais para o comércio e não para a indústria. Né? Mas é importante qualificar o comércio.
né? Porque nós tivemos umas 2 semanas atrás uma visita de uma empresa italiana, né? Então, quando essas empresas vêm, ela quer uma estrutura de qualidade em todos os sentidos, no comércio, no serviço, na própria infraestrutura da cidade. Por exemplo, no processo de edificação, nós estamos falando de 20 milhões de reais em obras, né? Então, qual é o potencial de geração de emprego dentro da construção civil? Né? Nós estamos falando de obras da ordem de 20 milhões de reais com 2 primeiras empresas. Então, também a gente tem a geração de empregos diretos, né, que são as pessoas que vão trabalhar nessas empresas, mas os empregos indiretos também que vão surgir em função dessas demandas. Só complementando a pergunta do vereador Paulo Brasília, a importância do SENAC no âmbito do CENTEV e particularmente da cidade de Viçosa é porque a vinda do SENAC para Viçosa é a porta de entrada no Sistema S. Ou seja, uma vez que nós tenhamos um ente do Sistema S, que é o SENAC, nós temos uma perspectiva muito grande de ter outros entes aqui, como o SENAI, certo? Exatamente. Nós já perdemos no passado uma oportunidade de ter o SENAI aqui em Viçosa. Então, nós acreditamos que não podemos perder essa oportunidade do SENAC. Em função disso, estamos tentando envidar todos os esforços para garantir essa parceria na perspectiva que outras entidades do Sistema S venham também para Viçosa. Outra questão que foi colocada, da mão de obra qualificada, mesmo para aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de estar em uma universidade, nós vamos ter também, por exemplo, o Pronatec, que fornece mão de obra qualificada para atender as demandas que nós vamos ter no âmbito das empresas, né, residentes no Parque Tecnológico. Outra coisa também que eu gostaria de destacar, a professora Adriana chegou a mencionar, a perspectiva para a cidade tende a aumentar muito a partir de agora, porque até então, essas empresas que a professora Adriana mencionou, nós temos 2 tipos de empresa no Parque Tecnológico, Paulinho. Um tipo de empresa é aquela de menor porte que vai ficar instalada dentro da estrutura física que nós já temos no parque, que são salas dentro dessa estrutura de 4.000 metros quadrados, que é do antigo CBIA. E as empresas de maior porte, como essas 2 que vão se instalar investindo mais de 20 milhões de reais, elas vão edificar, né, a sua estrutura na área empresarial de lotes. Só que para que elas comecem a edificar, nós temos que ter um modelo de cessão real de uso aprovado pelo Conselho Universitário. E na próxima reunião do Conselho, nós já vamos ter isso aprovado, porque nenhuma empresa vai fazer investimentos, né, expressivos se não tiver muito claro o modelo de cessão real de uso. Então, é isso que está sendo fechado e na próxima reunião do Conselho, que deve ocorrer na próxima semana ou no máximo em 15 dias, nós já vamos ter isso executado e as empresas já poderão instalar no parque. Outra coisa também que foi mencionada na questão de apoio político, isso é importante sim, e deixando bem claro que nós não temos nenhum tipo de bandeira partidária, né? E a universidade tem essa característica, né? Nós podemos dialogar com todos os segmentos. Mas uma questão que nós trabalhamos muito, mas que houve um reverso, nós temos uma emenda de bancada de 30 milhões de reais aprovada para esse ano. Essa emenda seria, emenda para o Parque Tecnológico, seria operacionalizada via Ministério da Agricultura. Só que, pela questão das emendas individuais agora serem impositivas, o governo federal adotou como política não pagar as emendas de bancada nesse ano. Então, pelo menos a informação que nós temos, apesar de nós termos uma emenda aprovada na Lei Orçamentária Anual de 30 milhões de reais no Ministério da Agricultura, para operacionalizar o Centro Tecnológico de Biossegurança e Quarentena Vegetal. Mas essa emenda provavelmente não irá sair porque é uma emenda de bancada e o governo vai priorizar esse ano o pagamento das emendas individuais. Então, nós vamos ter que fazer realmente um trabalho para mostrar para os deputados que atuam na nossa base, né, na nossa região, mostrar a importância desse investimento e o quanto que a cidade pode se beneficiar com a atração de empresas, né, que possam agregar renda para a nossa região. O senhor confirma a Nestlé e a Itambé com interesse de vir ao Parque Tecnológico? Não, de maneira geral, nós temos diversas empresas que têm interesse e já temos negociação com diversas outras, mas não tem nada ainda fechado. Na realidade, o que a professora Adriana, já, com certeza, o que a professora Adriana tem mencionado é que, na medida que nós consigamos atrair esse Centro Tecnológico de Biossegurança e Quarentena Vegetal, nós vamos ter inúmeras outras empresas, Bung, Monsanto, Vale e diversas outras, que certamente vão ter interesse em colocar os seus centros de pesquisa e desenvolvimento aqui na região de Viçosa. Certo? Então, isso é extremamente estratégico para a nossa região e nós não temos dúvida que a gente pode mudar a realidade da região de Viçosa. Vereador Geraldão, do PTB.
Senhor presidente, boa noite, ilustres convidados, boa noite, nobres colegas, público presente, todos aqueles que nos assistem e ouvem. Já conhecia de forma profunda a questão do trabalho do Centev, seus braços, vamos dizer assim. Tive a oportunidade, neste ano, de participar de uma atividade representando a Câmara Municipal, quando foi um momento também muito interessante de diálogo lá com, vejo parte da equipe aqui do Centev, assim como também acho que gostaria de destacar o Igor, né, também, que vem de uma luta muito forte junto às empresas. E vou, na verdade, um pouco ao encontro à fala do senhor presidente, no que se refere ao Conselho. Na oportunidade que estive lá, entendi que, assim, o que nós podemos fazer enquanto vereadores, enquanto políticos em atividade? Não, temos uma lei municipal já estabelecida, estamos na ponta nesse sentido, e hoje confirmado, BH recorrendo a nós, né, isso eu acho que é de ser destacado. E aí vem da conformação do Conselho. Foi falado de município, foi falado de instituições de ensino superior, e naquela oportunidade, e agora vem como uma forma de pergunta à professora Adriana, o professor Demétrio, se achar interessante participar dessa resposta também, e ao próprio presidente da casa, eu senti a falta no Conselho da presença do Legislativo, senhor presidente. Eu acho que falta ali, e inclusive tendo uma figura do Legislativo no Conselho, esse diálogo nosso ficaria mais direto, de forma permanente. Então fica esse destaque. Eu acho que, de repente, se for de interesse até do próprio Conselho, a gente pensar aí em emendar a composição desse Conselho, colocar alguém do Legislativo à frente para entender dioturnamente as demandas do parque. Do mais, eu acho que é parabenizar a professora pela exposição, agradecer a presença do nosso vice-reitor e coordenador lá do Centev, também professor Demétrios, nos colocar à disposição, parabenizar inclusive a equipe do NUDESC, né, que é uma equipe de estudantes universitários, direto recorrem aqui ao gabinete, tem feito atividades lá em Nova Viçosa e Poços, e a gente, no que pode, está contribuindo com eles nesse sentido. E, mais uma vez mesmo, é colocar à disposição e questionar essa questão do Conselho. Será que não seria interessante um representante do Legislativo, né, entendendo que são dois poderes distintos? Quando a gente tem um representante do Executivo, a gente não tem um representante da Câmara Municipal. Uma parte, Geraldão, só para complementar, então, senhor presidente, senhoras e senhores, concordo com o Geraldão, e que tal, então, Geraldão, a gente ver qual a comissão da nossa casa poderia fazer parte, caso isso seja autorizado, né, senhor presidente? Qual seria a comissão? Seria então, Educação, Ciência e Tecnologia. A título de comissão da casa, Educação, Ciência e Tecnologia. Senhor presidente. Presidente. Em verdade, quando nós estávamos na discussão da formação do Conselho, quando nós buscamos enxugar esse número de participantes, como nós temos uma função essencialmente fiscalizatória em qualquer âmbito do município, que esteja como princípio o interesse público, nós já temos uma inserção obrigatória das nossas atividades. Então, tratando-se de um conselho essencialmente técnico, essencialmente científico, gerencial, na época, nós preferimos estar voltando esse conselho para essas pessoas com esse viés. Então, foi por isso que nós não inserimos uma representação da Câmara Municipal dentro desse conselho, exatamente no sentido de enxugar para que houvesse quórum, para que houvesse as decisões, não que a Câmara não seja uma Câmara que procurasse decidir as coisas de uma forma rápida. Então, com isso é que foi constituído, essa que foi a ideia da constituição do Conselho, e especialmente essa parte executiva dentro do Tecnoparque, do Centro Tecnológico. Mas nada impede que haja uma proposta nesse sentido.
Nós temos o Conselho Municipal de Inovação, que tomou posse, inclusive, no evento Centev, com a participação de todos vocês. E hoje o presidente desse conselho é o Igor, né? Então, assim, na verdade, eu vim trazer as demandas do Centev, mas acaba que a gente, né, cai no Conselho Municipal de Inovação. Mas eu não tenho dúvida que o diálogo ele pode ser estabelecido, né? E a gente pode verificar isso. Mas uma demanda que esse conselho tem hoje, senhores vereadores, e o senhor me perguntou o que pode se esperar, é a regulamentação do fundo, né, que é uma demanda desse conselho, porque a lei ela tem várias partes. Ela prevê a criação do Conselho Municipal de Inovação Tecnológica. Aí eu vou tomar a liberdade de falar em nome do conselho, porque eu estou aqui, né, mas com certeza a melhor pessoa seria o seu presidente, que é o Igor, que é o diretor-presidente da Viçosa Tech. Então, ela cria esse conselho municipal com várias atividades no âmbito técnico, realmente, né, inclusive de operar os próprios benefícios para as empresas demandantes. Ela prevê o repasse de recursos, né, do município para o Tecnoparque, o que já está também em andamento, e ela prevê a criação do Fundo Municipal de Inovação e Tecnologia, né? Então, hoje, nós temos uma demanda real desse conselho, que é a regulamentação desse fundo. Então, eu acho que essa poderia ser, talvez, uma primeira demanda concreta e pragmática, que nós podemos trabalhar enquanto conselho, juntamente com a Câmara e o Poder Executivo do município, que seria verificar, né, vocês têm mais conhecimento que a gente, como que esse fundo realmente ele poderia ser regulamentado de uma forma que fosse boa para todas as partes, né? A gente sabe das dificuldades do município, obviamente, mas principalmente aí com o entendimento que vocês têm da finança, dos orçamentos e como isso poderia estar funcionando. Então, eu vou levar essa demanda para o nosso presidente do Conselho Municipal de Inovação, que é o Igor, e talvez a gente trabalhar num primeiro projeto que seria a regulamentação desse fundo. É uma proposição. Eu até solicito à professora Adriana que possa, em consonância com os membros da Comissão de Finanças e Orçamento, agendar um encontro com o presidente do Conselho para os primeiros passos para o anteprojeto de lei a ser instituído por essa Casa, junto com o Executivo, para a instituição do fundo. E, paralelamente, a Comissão de Justiça dessa Casa já providencie um projeto de lei com a inclusão de uma representação dessa Casa, inclusive instituindo, dentro das comissões, modificações que tenham finalidades afins. Ou seja, hoje nós não temos especificamente uma comissão que tenha essa afinidade com o objeto da discussão aqui hoje. Professor Idelmino, nosso vereador que visitou o nosso amigo Tatico, lá em Goiás, um grande abraço. Obrigado, senhor presidente. Quero cumprimentar o professor Demetrio, a professora Adriana, parabenizar a professora pela bela exposição. Também, conforme Paulo em Brasília, eu estava em viagem, não pude estar presente na reunião, né, para poder apresentar todo o espaço lá do Centev, né, justifiquei, tá, a minha ausência. Uma das perguntas que eu iria fazer, o vereador Paulo em Brasília já o fez, que é em relação à contrapartida que a empresa poderia, né, ceder ao Centev para se instalar lá dentro do Parque Tecnológico. Uma outra questão, né, até aí eu gostaria de contextualizar um pouquinho, uma outra pergunta, Viçosa precisa muito aumentar, né, o seu recolhimento de impostos, ainda mais mediante a redução, né, do fundo de participação dos municípios, né, até o Lidson sabe um pouco mais do que eu a respeito disso. E aí chega uma questão que é a seguinte, né, dentro do parque já instalado, dentro do Centev, existe alguma empresa que tem condição de fazer, né, um geoprocessamento, no sentido de fazer um recadastramento imobiliário, de tal maneira que a gente consiga, assim, aumentar a nossa receita e que, inclusive, isso pode até voltar, né, de uma maneira bastante interessante para o Centev, né, em termos de investimento, de infraestrutura, né? Porque, da mesma maneira que lá o Centev precisa desse amparo financeiro para a infraestrutura, o nosso município precisa muito, e uma das maneiras que realmente a gente vê como solução, ou pelo menos para melhorar um pouco a questão da infraestrutura, né, é ter dinheiro para investir fazendo,
né, um recadastramento imobiliário, né, por meio de um geoprocessamento. Né? Então fica essa colocação. Hoje, no âmbito do Centev, nós teríamos até mais de uma ou outra empresa que, dentro do seu portfólio de serviço, ela poderia prestar esse serviço ao município. Mas, obviamente, que eu não posso falar em nome das empresas, né? Então, as empresas, apesar delas estarem abrigadas no âmbito do Centev, elas têm toda a autonomia em relação aos seus negócios, elas arcam com as suas obrigações tributárias, fiscais, trabalhistas e ambientais da mesma forma que qualquer outra empresa, né? Mas, obviamente, que a gente pode, assim como no caso do Conselho, levar, né, a demanda, estabelecer talvez um primeiro contato. Uma coisa da reunião da semana passada, que foi também possibilitar, talvez o envolvimento das empresas júniores também, né? Nós temos empresas júniores de alguns cursos da universidade que talvez também poderiam realizar esse trabalho. Acho que, inclusive, que essa reunião com as empresas júniores ela já foi agendada a partir da demanda que foi estabelecida na semana passada. Então, eu não posso responder pelas empresas, mas, obviamente, que a gente pode levar essa demanda e tentar trabalhar numa proposta conjunta, né? Mas, obviamente, que tem que ser uma decisão da empresa. Elas têm autonomia, né, e a liberdade para poder decidir como trabalhar, né? Estar no ambiente do Centev não as desobriga de todas as obrigações que elas têm que ter. Certo? Só complementando o vereador, professor Delmino, na realidade esse questionamento é extremamente importante e às vezes a gente fica triste quando a gente vê, por exemplo, que esse recadastramento, ou também chamado de cadastro multifinalitário, né, ele é feito em diversos locais do país e aqui a gente não tem, né? E só uma questão que eu acho que tem que ser levada em conta, a universidade tem muita expertise nessa área, diversos grupos de pesquisa da universidade, vinculados ao Departamento de Solos, à Engenharia Civil, já fizeram esses projetos em diversos locais do Brasil com sucesso. Eu acho que também é uma oportunidade que nós temos que trabalhar também, não só nas empresas, mas também com a própria universidade. E é lógico, a universidade trabalha, tudo que é operacional acaba passando para as empresas. Digo isso por quê? Porque, na realidade, numa parceria com a prefeitura, não se poderia contratar com dispensa de licitação, essas empresas residentes no parque. Mas é lógico que num convênio, num termo de cooperação com a universidade, isso pode ser executado. E uma questão interessante que aconteceu recentemente, nós tivemos agora no último mês de maio, a promulgação de um novo decreto que trata do regimento de compras e contratações das fundações de apoio, no nosso caso aqui a FUNARB. E nesse regimento novo de compras e contratações, não se utiliza mais a Lei 8666, mesmo quando é recurso público. Então, agora, tanto para recurso público quanto privado, todas as fundações do Brasil têm um outro regimento, um regimento próprio de compras. E uma característica que é interessante para a gente, que pode ser um potencial, todas as empresas de base tecnológica que estejam abrigadas no ambiente do parque tecnológico e da incubadora de empresas podem ser contratadas com dispensa de licitação. Ou seja, nós podemos fazer contratação direta caso os recursos estejam na fundação. Então, isso é também uma maneira de atrair também as empresas. A prefeitura não poderia fazer isso, mas o recurso, se estiver captado pela fundação de apoio, pode haver esse tipo de parceria. Mas a sua preocupação é extremamente pertinente e, certamente, em todos os locais que isso foi feito, o impacto na arrecadação, certo, foi muito grande e a justiça social foi implementada. Senhor presidente, eu gostaria de colocar, então, como encaminhamento, né, uma vez que nós não temos nessa casa o representante do senhor prefeito, né, que o senhor encaminhasse ao executivo, né, um estudo de possibilidade de um convênio junto a essas empresas presentes lá no Centev, para que a gente possa, então, realmente avançar nessa questão e melhorar, né, o recolhimento de impostos no nosso município, para que a gente possa, né, investir realmente em infraestrutura. E eu acredito que, dessa maneira, o nosso município, né, dentro de algumas possibilidades, a gente pode, sim, né, trabalhar um pouco também na infraestrutura lá dentro do Centev, né? Então, esse convênio, de repente, ele pode ser firmado dessa maneira, até dando ao Centev e às empresas lá, né, uma contrapartida, né, de investimento futuro também em infraestrutura. Eu acho que nós precisamos hoje muito de o que antes chamavam de agenda positiva, precisamos hoje de ações que caminham junto e não ações que se sobrepõem. Eu gostaria de solicitar mais uma vez a Comissão de Justiça e a Comissão de Finanças que pudesse
avaliar um pré-estudo com essas empresas, incubadas ou não, para que a gente possa estar levando dessa casa. Nós não temos um líder específico, mas essa casa tem uma liderança de representação popular. Nós vamos levar dessa casa, após essa pré-agenda dos resultados, até o executivo, o mais rápido possível, o fruto desse encontro. Vereador professor Alexandre, depois doutor Alexandre, depois vereador Marcos Nunes. Primeiro, vereador Marcos Nunes, por gentileza. Muito obrigado, caro colega. Boa noite, senhor presidente, boa noite a todos e todas. Cumprimento especialmente os nossos convidados, né, nosso magnífico vice-reitor, professor Demetrios, e a professora Adriana. Só dizer o seguinte, lógico que eu estou muito satisfeito com o que vocês vieram trazer, mas, de certa maneira, eu estou achando pouco. E aí, quero só fazer algumas perguntas, também justifico minha ausência, estava a serviço dessa casa na quinta-feira passada, não pude estar lá, talvez eu peque por excesso por não estar presente lá na outra reunião. Mas veja bem, de certa maneira, só quero dizer para vocês que a gente tem tentado fazer o dever de casa aqui, e aí eu quero notícias sobre isso, porque quando tramitou nessa casa o projeto de lei 2204/2011, eu lembro muito bem que o senhor prefeito que mandou essa lei, ele vinculou a possibilidade de um convênio com o Centev de 1% do orçamento do município. E, em 2012, ele mandou um outro projeto de lei diminuindo esse valor de 1% para 0,4%. E eu briguei demais contra isso, né, porque achava que 1% era o mínimo, né, para o município estar investindo numa situação daquela, porque isso não é gasto, né, isso é investimento, né. Mas eu queria saber o seguinte, existe convênio firmado com o município e o município está repassando até esse 0,4%? Essa era a primeira pergunta. Depois eu queria saber o seguinte, eu conheço algumas empresas incubadas e que produzem, além do próprio material que é da sua pesquisa básica, do seu projeto, pelo qual ele foi financiado, que produzem outros materiais, especificamente vários softwares que as prefeituras demandam, assim, como é que fala? Há uma demanda enorme disso, entendeu? Eu vejo na Prefeitura Municipal de Viçosa, nós temos deficiências enormes e eu vejo ali, né, um celeiro de empresas que podem produzir esse software. Mas eu vi algumas empresas lá do Centev produzindo esse software, no entanto, uma dificuldade enorme de colocá-los no mercado, né? Então, assim, queria também, né, embora você tenha dito, Adriana, que tem essas parcerias com a empresa, mas, viu, senhor presidente, eu acho que, como o Demetrios acabou de repetir, né, não há necessidade de dar 8666 nesses casos, e acho que Viçosa pode ser um polo agregador de testar, inclusive, certos softwares e distribuí-los, digamos assim, e isso favoreceria muito, né, essas empresas lá. Eu acho que esse é um desejo, a gente conversa, mas a gente não tem esse poder, né? Enquanto legislador, não dá para a gente fazer além do que prestar atenção nisso. Eu não represento aqui o deputado federal Padre João, mas uma hora que você quiser, a gente pode agendar, eu posso conversar com o assessor dele aqui, para ele conhecer o parque, ver a possibilidade de ir em Brasília, estar trabalhando né, emendas parlamentares, etc., em cima disso, porque está lá, né, mais fácil de ver o que o Ministério de Ciência e Tecnologia tem isso, ou mesmo de Agricultura, como você disse, então me coloco aqui à disposição. E a outra coisa que eu queria saber é o seguinte... Vereador, oi. Eu gostaria só de pedir, Vossa Excelência, um espaço. A professora Adriana, ela colocou multi-atividades que podem também compor. Ela falou dentro da área de esportes, ela falou dentro da área de cultura e patrimônio, ou seja, nós temos ali setores agregados que podem estar recebendo. Bom, eu queria só fazer um chute, como um desconhecedor, mas conhecedor prático. A minha mãe, ela é restauradora de imagens sacras. E ela desenvolveu uma tecnologia onde ela usa o visgo da jaca, aquela fruta, junto com o gesso, para que não arrebente a imagem. Então, eu estou falando aqui uma coisa muito simples, mas isso é nada mais e nada menos que inovação tecnológica. Obrigado, senhor presidente.
Vocês disseram sobre a questão da construção do parque, sim, talvez investimento da ordem de 25 milhões. Eu queria saber se existe projeto também de uma construção proporcional, porque às vezes a gente não dá conta de conseguir os 25, mas quem sabe 5, para que se construa à medida que as empresas vão chegando. E o outro aspecto aqui também é só uma ideia, eu sei que vocês já fazem demais e talvez eu esteja até querendo muito, mas eu tenho uma preocupação muito grande de criar não, né? Há uma necessidade de criar uma estrutura dessa, mas o nosso problema de acesso, né? Como é que anda? Bom, é o nosso problema de acesso, e eu estou falando de acesso aéreo, de aeroporto, né? E me parece que o aeroporto regional de Guaianá, que foi desativado, não foi, que a Azul tinha linha, não tinha, né? Essa confusão, né? Para nós é muito difícil ir até Confins, e para essas grandes empresas vir até aqui é muito difícil, vindo por terra, tem que ser voando mesmo. E me parece que a empresa que administra hoje Guaianá quer transformar aquele aeroporto no segundo aeroporto internacional de Minas, está com um boom. Existe algum diálogo nesse sentido para que realmente aquele aeroporto deslanche? Porque eu acho extremamente importante. Se a gente quer criar uma infraestrutura de base tecnológica do jeito que é o nosso sonho, pelo menos Guaianá, que está aqui a 100 e poucos quilômetros, tem que estar disponível para que a gente utilize. É isso, a questão da infraestrutura proporcional, o diálogo com a questão do acesso do aeroporto. Eu acho que você já me respondeu, Adriana, que o convênio está sendo feito, né? A gente gostaria que fosse mais do que isso e colocar à disposição para essa questão da emenda. Quando eu digo quando eu digo, né, só finalizando, que eu achei pouco, porque acho realmente que é importante a questão das emendas, mas a gente não pode ficar só nisso, né? Por isso que acho que eu me coloco à disposição, acho que toda essa casa, para a gente realmente fazer o diálogo, acho que ele é totalmente plausível, né? Acho que precisa do VLT para ligar o Centev ao FV, eu acho que seria interessantíssimo, e por aí vai, né? Tem muitas coisas que a gente precisa fazer. Bom, boa noite, então, obrigado, viu, pela presença de vocês. O convênio ele foi firmado o ano passado, foi até no momento que nós tivemos lá no Centev, então nós estamos executando o convênio que foi firmado o ano passado, e o desse ano ele também já está sendo assinado. Então, anualmente, a gente tem convênios, no quais o Centev apresenta o plano de trabalho, né, e o município, então, repassa os recursos com a gestão financeira sendo feita pela Fundação de Apoio à FUNARB. Então, está sendo executado. E um outro convênio também que nós firmamos com o município, que foi para a gestão do próprio NUDES, né, onde a gente também tem os repasses do recurso. O convênio, né, ele também está sendo firmado agora com gestão financeira da FUNARB. Em relação às demandas para a urbanização do parque, o nosso projeto urbanístico, e foi muito boa a colocação do senhor, ele realmente é feito em fases, porque seria praticamente impossível, né, de uma tacada só, viabilizar todos os recursos e também executar tudo que está lá proposto. Então, a gente tem, dentro do nosso projeto urbanístico, o que nós chamamos de fase. Então, tem a fase 1, a fase 2 e assim progressivamente, né? De tal forma que, à medida que os recursos vão chegando, a gente vá podendo executar os projetos de urbanização. Outro ponto extremamente importante que o senhor colocou é a questão realmente da infraestrutura da cidade. É óbvio que é necessário que seja melhorado, que isso seja adequado, se nós também queremos receber empresas dessa envergadura. E, sem dúvida nenhuma, a questão do transporte ela é fundamental e ela é crucial, né? E se a gente tem o aeroporto de Goianá funcionando, a gente gastar aqui 2 horas e pouca, é o que as pessoas nos grandes centros gastam para chegar até seus aeroportos. Nós estaríamos numa situação de competitividade. Hoje não existe nenhum diálogo nesse sentido. Então, é uma questão que a gente já discutiu no Centev com as empresas, inclusive a gente estava nesse processo, mas não foi realmente finalizado. Está aí uma questão que eu acho que é extremamente relevante, como, por exemplo, a gente ter transporte de ônibus daqui direto para o aeroporto, que até onde eu sei é uma coisa que nós não temos hoje, né? Então, tem uma série de pequenos detalhes que nós podemos ajustar, que é infraestrutura física de transporte de logística, que é fundamental para um projeto dessa envergadura aí. Tem outra questão que eu não respondi, eu não sei. É isso. Complementando, professora Adriana, o vereador Marcos colocou num ponto muito importante. Na época que o aeroporto de Goianá deixou de funcionar, vocês lembram que ele começou a funcionar, depois parou, todos os voos foram transferidos para o aeroporto de Juiz de Fora, nós fizemos uma ação junto à ANAC no sentido de tentar reverter. Mas a universidade ela é pequena nesse aspecto. Nós temos que unir forças mesmo, nossa base política, para tentar conseguir melhorar tanto a infraestrutura de acesso, quanto melhorar e aumentar a frequência de voos. Um problema que a gente tem no Brasil hoje é que não existe incentivo à aviação regional. Porque o que nós precisávamos aqui era aviação regional.
Vocês devem ter percebido o que aconteceu quando a Azul comprou a Trip. Ela incorporou a Trip. As rotas regionais diminuíram expressivamente, porque a Azul tem uma escala muito maior. Então, quando tinha a Trip, de maneira como empresa individual em relação à Azul, nós tínhamos um número de locais em Minas Gerais com atendimento de avião muito maior. Então, essa questão da fusão também prejudicou muita gente. Então, nós temos que trabalhar, enquanto cidade, universidade, base política, para tentar garantir o aumento da frequência de voos. Porque hoje nós gastamos 2 horas daqui até Goianá. E para Belo Horizonte hoje, se for ao longo do dia, você gasta 5 horas para chegar no aeroporto de Confins, não dá para pensar em menos de 5 horas. Além disso, Goianá você pode chegar com 20 minutos antes do voo, que você embarca, né? E em Confins não. Então isso é extremamente importante. E só complementando, o nosso projeto ele é implementado gradativamente. Então a ideia que o professor Idelmino deu, de apoio, né, no sentido do saneamento, de rede de água, às vezes do asfalto, é isso mesmo. Nós temos apenas a quadra 1 hoje totalmente urbanizada e com infraestrutura. E na medida que nós formos conseguindo recursos, nós vamos urbanizando as outras quadras do CENTEV. Então todo tipo de parceria, certamente, professor Idelmino, vai ser muito bem-vindo. Só complementando, professor Demetrios, eu só acho também que as próprias prefeituras e câmaras, né, deveriam, viu, senhor presidente, nós já falamos disso aqui outras vezes, né, mas concentrar os voos em Goianá para ver se realmente o aeroporto deslancha mais. Vereador Marcos Nunes, na ocasião, quando aventou-se a possibilidade do aeroporto sofrer essa diminuição, eu estive pessoalmente com o presidente da Câmara de Juiz de Fora, o Júlio Gasparetti, e coloquei claro para ele: presidente, Juiz de Fora não tem exercido a liderança que ela deveria exercer em função de Zona da Mata e vertentes. Nós estamos na iminência de perder essa questão dos voos aqui na nossa região e todo mundo está assistindo. Falei com ele: senhor presidente, o senhor, como prefeito de Juiz de Fora, poderiam estar fazendo um apelo a todas as prefeituras e câmaras dessa nossa grande região para que nós dirigíssemos os nossos recursos para o pessoal viajar em Goianá. Todo mundo vai para Belo Horizonte, por quê? Eu fui claro, falei com ele: o senhor me permita a franqueza, o senhor me permita, porque existe essa separação e não existe nenhuma ação para diminuir isso. Mas eu vi uma letargia, eu acho que, de repente, aquele momento de pânico dentro de um centro como Juiz de Fora, e acabaram não tomando as atitudes. Mas pedi que ele pudesse estar agendando esse movimento. Eu falei: eu tenho certeza de que muitos irão. Então, vamos voltar a fazer de novo. Foi bom o senhor ter lembrado que nós vamos voltar a fazer de novo, porque não existe apenas câmaras e prefeituras. Quantas e quantas pessoas da iniciativa privada estão aí e que poderiam estar se dirigindo para Goianá? Senhores vereadores, vereador doutor Alexandre. Boa noite, senhor presidente. Boa noite para o professor Demétrio, para a professora Adriana. Muito obrigado por vocês terem aceitado o convite de vir à casa. Nós, o presidente, a Marilange, o Sérgio Norfino, sabe, eu e o Lidson e eu estivemos na reunião, os demais não foram. O Edenilson justificou e pediu que eu justificasse a ausência dele no dia. Eu justifiquei, os demais justificaram com os outros. Esse encaminhamento que o professor Idelmino fez, nós até chegamos a discuti-lo no dia lá que o presidente disse a respeito de procurarmos as empresas que estão incubadas ou que já estiverem incubadas, e a professora já tinha exposto isso para nós. E se fizermos, ou professor e para os demais também, se fizermos esse estudo que o senhor também sugeriu, há a possibilidade também de estarmos fazendo a cobrança do IPTU progressivo, que é permitido no Código Tributário e que esse não é cobrado em Viçosa. A mesma vai ser mudada a alíquota do imposto, a possibilidade do IPTU progressivo. E o senhor presidente também já havia, do que fora nos passado agora, ele já havia incumbido a
as comissões de Redação, Justiça e Constitucionalidade, que estava o Sávio, o Sérgio Nofini e eu, os 3 membros, e o Lidson. Essas incumbências já haviam nos passado, mas foi bom que só ratificasse. Então, os senhores podem ter certeza, falo em nome dos outros 2 que não estão presentes, do Dr. Sérgio Nofini e o professor Sávio, que nós iremos nos dedicar ao máximo para que possamos estarmos trazendo o que há de melhor para a Viçosa. Boa noite. Muito obrigado por vocês terem vindo. As perguntas que eu tinha de fazer, ou pelo fato de ter estado lá, essas perguntas também foram respondidas pelos senhores. Boa noite. Vereador Paulinho Brasília. Professora e professor Demétrios, a gente está sendo assistido nesse momento por várias prefeituras em todo o Brasil e aqui na região. Então, chegam algumas perguntas aqui em relação a se prefeituras de outras cidades poderão fechar parcerias com o Parque Tecnológico. Sim, claro. A gente tem que ver qual seria o formato da parceria, o que se propõe. Nós estamos abertos a diversos tipos de projetos. Inclusive, o Centev ele foi contratado pelo governo de Minas para desenvolver o plano de negócio de 9 potenciais parques tecnológicos de Minas Gerais. Então, a gente já está oferecendo serviço também ao Estado, a esses outros municípios que querem avaliar o potencial de ter um parque tecnológico. É claro que existem condições para se abrigar um parque tecnológico, né? Então, já é um serviço que nós já estamos oferecendo. Então, depende muito de qual é a demanda, né? E se a gente tem corpo técnico qualificado e se a gente teria condições de atender. Pode nos procurar em qualquer momento, diretamente lá no Centev, que a gente avalia as possibilidades, sim, com certeza. Da mesma forma como o UFV já estabelece seus convênios, seu suporte, seu apoio aí a vários municípios aqui da região, né, por meio da Casa dos Prefeitos. Muito bem, senhores vereadores, senhora vereadora, nós gostaríamos dessa reunião onde contamos com a grande maioria dos vereadores, fazer as deliberações no sentido de que pudéssemos, já com o apoio do plenário e das comissões presentes, já estarmos fazendo uma minuta do projeto para a realização e a criação efetiva do nosso Fundo Municipal de Inovação Tecnológica. E observe, senhores vereadores, que a professora Adriana falou aqui vamos colocar na linguagem simples, de uma empresa de quarentena, né? Afinal de contas, o que é essa empresa de quarentena? Então, estavam nos explicando a vinda desses produtos que vêm do exterior, estariam passando por uma avaliação técnica para ver se esses produtos, que sejam sementes, que sejam mudas, não sei exatamente o que vai vir, né, professora? Se teria algum tipo de bactéria, vírus, qualquer doença que possa vir a se instalar no nosso país. Ou seja, vamos deixar na quarentena e para depois da quarentena é que ele vai sair para o plantio, esses produtos vão sair para poder ir para a agricultura. E existe ainda a possibilidade da quarentena também futura de embriões de animais e essa coisa toda que é realmente um mundo que nós podemos ter aqui na nossa cidade e que eu falo sempre com a Cornélia. Cornélia, Bernardes enxergava muito, muito além do seu tempo. Bernardes via isso para essa cidade, para esse centro, para essa universidade. Não foi à toa que esse foi o seu grande sonho. O menino leiteiro que escrevia nas porteiras, Bernardes, presidente da República. Então, hoje, Bernardes e o Centro e o Parque Tecnológico. Professora Adriana, agradeço. Fique à vontade para as considerações. Professor Demétrios também. Bom, eu também gostaria, né, nesse momento, de agradecer essa oportunidade
Agradecer a acolhida que nós tivemos do nosso convite, né, a semana passada, em que nós tivemos a reunião lá e que foi bastante profícua, e depois dessa oportunidade de estar aqui discutindo esse projeto. Nós não temos resposta para todos, é um projeto realmente de uma envergadura muito grande, né, e toda colaboração, e toda sugestão, e toda crítica também ela é bem-vinda para que nós possamos realmente construir aí um projeto que possa beneficiar a Viçosa e região. A gente está à disposição dessa casa. A gente também gostaria de agradecer à Prefeitura Municipal, que tem sido um grande parceiro, e também dizer, né, que nós estamos abertos à comunidade, a qualquer cidadão que desejar conhecer o parque, desejar conhecer as nossas atividades, que quiser nos fazer uma visita, que quiser conhecer, né, ver de perto o que realmente nós temos ali hoje. Então, está à disposição de vocês. Como o próprio nome diz, é Parque Tecnológico de Viçosa, né? Então, nós estamos trabalhando aí para um projeto que não é sonho, não, é possível. Então, muito obrigada pela sua oportunidade, né? E a gente, então, fica à disposição de vocês também. Só reforçando as palavras do professor Adriano, eu gostaria de fazer, de coração, um agradecimento muito especial a todos os senhores vereadores, vereadora Marilange. Vocês não sabem da alegria que foi para nós receber esse convite, porque nós temos feito um trabalho muito árduo no sentido de tentar nos mostrar para a comunidade. Nós não queremos que o Centev seja um desconhecido da comunidade viçosense. Nós queremos que a comunidade viçosense saiba todo o potencial que nós temos e todo o potencial transformador que nós temos, não só para Viçosa, como para toda a região. E vocês, como representantes do povo, são a maneira mais eficiente de fazer com que o Centev chegue na realidade do dia a dia, chegue para tentar, né, melhorar a qualidade de vida na nossa cidade. Então, eu fico extremamente feliz, né, com essa acolhida de todos vocês, porque eu tenho certeza que a comunidade viçosense, a partir de agora, vai internalizar muito mais todo esse potencial que nós temos no Centev. E, para finalizar, eu gostaria só de fazer um destaque muito especial. O vereador Geraldão mencionou agora há pouco essa questão do Conselho Municipal, de ter um representante da Câmara de Vereadores. Não vou entrar nem no mérito da questão, os senhores depois vão tratar disso, mas eu gostaria de focar da importância da representação desta casa no Conselho Universitário da Universidade Federal de Viçosa, que é o órgão máximo de deliberação que nós temos na UFV. Nós temos hoje satisfação de ter como representante titular o vereador Geraldão, que tem participado de praticamente todas as reuniões e tem sido muito importante. E para o Centev, a participação dessa casa no Consul é de uma importância tamanha. Por quê? Porque vocês representam a comunidade. A representação da Câmara de Vereadores no Consul foi para que a comunidade viçosense, não simplesmente a comunidade universitária, tenha sua voz no âmbito do Conselho Universitário. Então, conhecendo o Centev melhor, certamente, né, o representante da Câmara de Vereadores, como tem feito, vai poder apoiar todas as demandas que sejam em prol da nossa cidade e região. E na próxima reunião, eu já tenho um convite ao vereador Geraldão, nós vamos estar colocando em deliberação um modelo de cessão real de uso do nosso parque, que pode transformar todo esse sonho em realidade do nosso parque tecnológico. Então, eu agradeço de coração a todos vocês, sei que o espaço aqui é escasso, mas certamente foi para o bem da nossa cidade. Muito obrigado. Nós fechamos, então, a participação com muita satisfação nessa reunião ordinária e quero, mais uma vez, a todos os que estão nos acompanhando nesse país e até fora desse país através da internet, de que você pode trazer a sua empresa, que você vai ter base tecnológica para inovar o seu produto, de que você vai ter base tecnológica e científica para você ter muito mais sucesso e produtividade para realmente a sua empresa alavancar. Pesquisadores também que nos acompanham, estudantes, a nossa plataforma da internet está aberta, como do próprio Centev da universidade, para receber opiniões e também o aporte de vocês. Vamos dar um intervalo de meia hora em virtude do compromisso que há com a TV hoje, por ser quarta-feira. Há um programa na grade da TV e a Argentina classificou-se para jogar e enfrentar a Alemanha. Argentina. Olha só, vou contar uma novidade.
umas coisas aí. Então eu não vou ficar tocando música.